Oi pessoal, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a República Liberal. Mas antes, confere o vídeo anterior sobre a história do Brasil, a gente fala um pouquinho de Estado Novo. Bora pra aula? O Dutra eleito, então, ele foi lançado como candidato pelo PSD e apoiado pelo PTB. Por que eu estou falando isso, né? É extremamente importante a gente entender essas alianças desses partidos políticos nesse momento. Ao longo de todo esse período liberal, vocês vão perceber que esses partidos são extremamente importantes para entender todo o jogo político da época. O Dutra, ele precisava, então, logo após ser eleito, retornar à ideia democrática no país. Então, a primeira atitude que ele vai tomar vai ser criar uma nova Constituição, já que a Constituição anterior, de 37, ela era autoritária, ela tinha características totalmente diferentes das necessidades de agora. Então, em 46, vai ser feita uma Assembleia Constituinte e a nova Carta Magna vai ser escrita. Essa Constituição tinha uma característica muito mais liberal, então a gente vai ter ali a divisão de poderes, a liberdade de expressão vai retornar, mas a gente vai ter também ainda um controle ali dos trabalhadores. Todos aqueles direitos trabalhistas eles vão permanecer, mas o governo ele continuava controlando os sindicatos. Apesar disso, o direito à greve ele ainda era mantido e a gente tem um retorno ali do pluripartidarismo, ou seja, todos os partidos políticos que foram criados ali no Estado Novo, eles se mantêm na legalidade. Pensando na questão da política nacional, mais uma vez a gente está totalmente ali ligado com o contexto internacional. É importante entender que a partir de 45 se iniciou a Guerra Fria, né, um momento ali entre os Estados Unidos e a União Soviética lá na história geral, então isso vai acabar afetando o Brasil também. O governo do Dutra ele se posiciona principalmente ao lado dos Estados Unidos, então toda a política internacional, inclusive nacional, vai ser ligada aos Estados Unidos e a esse contexto. É por isso que o Dutra ele vai romper as relações diplomáticas com a União Soviética e o Partido Comunista Brasileiro mais uma vez vai ser colocado na ilegalidade. Então, embora o Dutra tenha esse caráter mais liberal, a gente percebe então um caráter mais autoritário, mais conservador diante dessas medidas. Outra questão importante nesse contexto vai ser o fechamento de mais de 150 sindicatos com a justificativa de que eles não estavam dentro da ideologia ali ligada ao país. A partir disso, que eu comentei com vocês, a política econômica do Dutra ela vai seguir essa linha liberal de não intervenção do Estado na economia. Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma abertura econômica para a entrada de indústrias, de empresas estrangeiras e de mercadorias estrangeiras que atendessem a necessidade dessa classe média que estava crescendo aqui no país. É por isso que a nossa balança comercial ela vai ficar negativa por muito tempo. A gente importava muito mais do que exportava. Se tentou ali, depois de um tempo, criar um plano econômico para reverter essa situação. Esse plano econômico do governo Dutra era chamado de Plano SALT, porque ele tinha ali as iniciais de todas as áreas que o governo queria investir. A questão aqui é que esse plano ele acabou privilegiando as áreas de transporte, de energia e as áreas sociais foram ficando de lado. Esse plano ele não solucionou totalmente os problemas econômicos, mas apesar disso a gente tem um crescimento do PIB ali de 7% ao ano durante o período do governo Dutra. Se aproximando da década de 50, vai começar então as novas eleições e os candidatos de vários partidos políticos vão aparecendo. É importante entender que nesse período da República Liberal, o mandato do presidente era de 5 anos, não existia a reeleição e a votação ela era para presidente e para o vice de forma separada, ok? Bom, na década de 50, então, o Getúlio Vargas vai voltar como um candidato e vai ser eleito com a maioria dos votos. O Getúlio Vargas já entra, como candidato, já entra eleito com uma forte oposição, principalmente do partido da UDN, do Exército e da imprensa. Ele tem uma forte oposição ali e não tem também a maioria no Congresso. O Vargas ele vai ser eleito pelo PTB,
com o apoio do PSD. Então ele tem essa ligação ainda muito forte com os trabalhadores, embora dentro do Congresso ele não tenha maioria. O governo do Vargas ele tem uma característica muito importante, que é a ideia do conceito aí de populismo. Esse conceito ele é bem polêmico dentro da historiografia, porque de início se achava que um governo populista ele era aquele bem próximo ao povo, que basicamente manipulava as massas de acordo com os ideais, de acordo com as vontades do político. Mas a gente tem hoje uma crítica também da historiografia de que a população ela não era isenta de opinião, ela não era totalmente manipulada, que ela se aproveitava inclusive dos recursos, né, que ela se aproveitava ali dessa aproximação do presidente. De qualquer forma, o populismo é uma característica muito forte nesse momento, não só no governo Vargas, mas os próximos governos que vão vir, né, inclusive até na América Latina. O Vargas, bem diferente do Dutra, ele tinha uma proposta totalmente nacionalista para a economia. Ele vai continuar, né, mas agora cada vez mais forte, trazendo esse investimento na indústria nacional. E vai ser essa questão forte dele do nacionalismo que vai trazer também uma forte oposição. Nesse contexto, a gente tem dois grandes grupos políticos. Os nacionalistas, mais ligados ao partido do Vargas, né, e aos seus aliados, e os chamados entreguistas da UDN e de outros partidos que não queriam esse investimento tão forte na indústria nacional. Então, esse contexto político todo de instabilidade e de diferenças ideológicas é que vão pautar o governo do Getúlio Vargas. Esse início da década de 50 vai ser marcado por um debate em torno da criação da Petrobras. A Petrobras, então, trazia essa ideia de que a gente vai nacionalizar a industrialização, né, desses recursos naturais, ou a gente vai deixar para a iniciativa privada. Esse foi o grande debate dentro do Congresso, na política e na imprensa da época, mas em 53 o Getúlio cria essa estatal e traz ali esse posicionamento político dele muito forte. A criação dessa estatal vai acirrar cada vez mais a oposição, principalmente porque o Getúlio quer dar continuidade a esse projeto dele, tentando criar a Eletrobras, que seria uma estatal para energia elétrica, e tentando também criar uma lei chamada de Lei de Remessa dos Lucros, um momento ali, uma lei que ele controlaria as ações das empresas estrangeiras no país. É a partir dessas tentativas, dessas iniciativas, que o Congresso vai barrar a criação tanto da Eletrobras quanto dessa lei e vai atacar cada vez mais esse posicionamento do Getúlio Vargas. A oposição só vai aumentar quando o ministro do Trabalho, João Goulart, do Getúlio Vargas, ele vai criar ali um novo decreto, uma nova iniciativa de aumentar o salário mínimo em 100%. Os empresários, os industriais, nesse momento vão criticar extremamente o governo do Vargas e vão se posicionar cada vez mais contrário a esse governo. Essa oposição só vai tender a crescer até também por conta da política externa do Getúlio Vargas. Ele tinha um posicionamento nesse momento de uma política externa mais independente. E se a gente pensar no contexto da Guerra Fria, isso era uma problemática. Inclusive, a gente vai ter os Estados Unidos, né, apoiando a oposição do Getúlio, porque não acreditava nessa política independente. O ápice da instabilidade do governo do Vargas vai acontecer devido a um atentado a um jornalista chamado Carlos Lacerda. Ele não era só um jornalista, mas ele também era um deputado e era o principal ali opositor do governo do Vargas. O Lacerda fazia parte da UDN e fazia vários discursos no Congresso contra o governo do Vargas. Então, assim, esse atentado ele vai acontecer num momento já de forte instabilidade, vai acirrar mais ainda essa política do Vargas. Nesse momento, o Carlos Lacerda estava chegando na casa dele com segurança e o segurança dele sofre um tiro e o Carlos Lacerda também. O segurança acaba morrendo e o Carlos Lacerda ali é ferido. Obviamente que a oposição e o próprio Carlos Lacerda vão acusar o governo do Getúlio Vargas desse atentado, até porque quem atirou, né, no segurança e no Carlos Lacerda foi um segurança pessoal do Getúlio Vargas. Não se sabe até hoje se ele foi mandado pelo Getúlio Vargas ou se ele tomou aquela atitude ali por impulso, mas a questão é que nesse momento toda a oposição vai se erguer contrária ao Getúlio, acusando o presidente de ter tentado matar um opositor.
Esse é um contexto que aparece bastante no filme Getúlio. É um filme brasileiro bem bacana que mostra todo esse contexto do atentado, né, das discussões se foi o Getúlio ou não que mandou fazer o atentado. Enfim, é um filme bem legal, bem importante para entender esse contexto. Devido a toda essa pressão política, né, que o Vargas vai sofrer, e, obviamente também, né, a motivos pessoais, o Getúlio Vargas vai cometer suicídio em agosto de 54. Essa atitude do Vargas vai acabar enfraquecendo a sua oposição, porque toda a questão do suicídio, da maneira, né, com que aconteceu, depois o Vargas vai deixar uma carta testamento muito comovente, né, dizendo que ele se sacrificou pelo país durante muitos anos, que ele foi perseguido por muito tempo pela oposição. Tudo isso vai acabar fazendo com que a população fique cada vez mais próxima à figura do Getúlio. Então a gente vai ter o momento do enterro dele que mobiliza muitas pessoas, né? A mídia toda em torno desse caso vai trazer, né, muitos depoimentos dos trabalhadores, de todos que eram favoráveis ao governo do Getúlio. E isso vai acabar enfraquecendo a oposição. Havia todo um ambiente de tentativa de golpe, até mesmo antes do suicídio, que acaba diminuindo um pouco por essa questão, né? E aí quem toma o poder no lugar do Getúlio é seu vice, o Café Filho. A questão é que o próprio vice, como eu disse, ele não é eleito numa aliança com o Getúlio como hoje. Então o próprio vice, ele era da oposição, né? Ele era até contrário ao governo do Getúlio. E isso vai gerando um certo receio cada vez mais de uma tentativa de um golpe. No meio desse contexto, a gente tem as novas eleições e o Juscelino Kubitschek, com uma aliança entre o PSD e o PTB, ele cresce como candidato e acaba vencendo as eleições. O problema é que a sua própria eleição é questionada, até por ele ser um candidato próximo aos aliados do Getúlio Vargas, e vai começar, né, a sofrer todo um questionamento político em torno da sua posse. Dentro desse contexto, então, de transição das eleições, a gente vai acabar tendo um momento muito instável. O vice-presidente Café Filho acaba sendo afastado porque estava doente, e aí o presidente da Câmara toma o lugar. Esse presidente da Câmara que toma o poder, ele é da oposição, inclusive oposição ao próprio JK, que viria a ser colocado no poder. Então, a partir desse momento, a gente tem uma preparação, né, para um suposto golpe. A questão é que aqui alguns membros do exército vão evitar esse golpe. O ministro da Guerra, o Henrique Lott, que é uma figura importante nesse contexto, eu vou voltar a falar dele depois, ele vai acabar insistindo na legalidade, né, no processo da eleição do JK, vai afastar o presidente da Câmara da presidência e vai colocar o presidente do Senado para fazer esse período de transição, então levando ali a eleição do JK de forma legal, sem qualquer medo de um golpe. Bom, o JK então toma o poder ali no início da década de 50 e já coloca ali o seu plano econômico em prática. O plano dele, chamado de plano de metas, tinha o objetivo de desenvolver o país economicamente. Ele tinha um slogan famoso, né, de desenvolvimento do país de 50 anos em 5 anos. Então era a ideia de investir muito forte ali nas indústrias, de investir no desenvolvimento, na modernização do Brasil. O plano de metas, então, ele tinha como foco o investimento na indústria, na energia e na alimentação. O que acaba sendo muito mais feito, né, e o foco muito maior vai ser no investimento da criação de várias rodovias. O JK, nesse momento, ele vai criar várias rodovias ao longo do país, principalmente a rodovia Belém-Brasília, e a gente vai ter ali um crescimento de mais de 100% na criação de rodovias no Brasil. A ideia era a integração desse país, né? Não só na capital, que era o Rio de Janeiro na época, ou em São Paulo, mas levar, né, essa construção para o interior do país, integrando os lugares mais distantes às capitais. A questão aqui muito importante, né, relacionada à construção das rodovias, foi a ideia de trazer indústrias automobilísticas estrangeiras. Então o JK tinha, né, no conceito dele econômico, a ideia do nacional desenvolvimentismo, que é você investir, né, na industrialização, mas, né, dando suporte para as indústrias internacionais,
abrindo para o capital estrangeiro. Então, muitas indústrias automobilísticas vieram para o Brasil, vendiam carros, né, criaram todo um polo automobilístico, principalmente na região ali do ABC, aqui próximo a São Paulo, e tiveram ali um grande investimento nesse momento. As consequências de você focar apenas nas rodovias foi a dependência total ali do petróleo e o alto custo da manutenção dessas rodovias, né? Era um preço muito alto para você manter esses grandes locais. Outra questão também importante, como consequência dentro dessa política nacional desenvolvimentista, é a dependência muito forte do capital estrangeiro e o crescimento da nossa dívida externa. Esse vai ser o grande problema dentro do governo do JK. Mesmo assim, a imagem que o JK quis criar, né, do seu governo e dele mesmo era como um presidente moderno, um presidente empreendedor, arrojado, que investia nessas novas tecnologias, que trazia para o Brasil investimentos estrangeiros e que agradava muito a classe média. Essa classe média, inclusive, se beneficiou muito dessa vinda de produtos, né, de bens não duráveis, muito influenciada dentro desse contexto ainda pela ideia do American Way of Life. Então, aquele estilo de vida americano de consumo para trazer felicidade, né, de consumo aliado à questão da felicidade. Outra consequência, né, desse tipo de investimento foi a concentração de renda. Então, obviamente que esses investimentos, esses benefícios, eles acabaram ficando nas mãos de poucos, né, e beneficiaram muito essa classe média, e a questão social, né, a questão dos mais pobres acabou ficando de lado. O foco mesmo do governo do JK, e pelo qual ele ficou muito conhecido, foi a construção da nova capital, de Brasília. A ideia do JK nesse momento era levar a capital para o interior do país, integrando, né, esse Brasil, que era muito grande, ainda não tão explorado, afastar um pouco também, né, os políticos da população mais próximas do centro, até porque a nossa capital era o Rio de Janeiro, e também povoar esse local, esse interior. A ideia do JK também foi tentar resolver a questão da pobreza no interior também do Norte e Nordeste. Então ele vai criar um órgão chamado Sudene, que tinha ali como objetivo trazer investimentos para o interior do Nordeste, resolver o problema da seca, resolver o problema da pobreza nesse interior. A questão é que a Sudene não foi efetiva, ela acabou não trazendo nenhuma consequência e, pelo contrário, ela ficou conhecida pelas questões dos casos de corrupção e de desvio de dinheiro. Apesar de toda essa ideia da modernização, da construção de Brasília, ao final do governo do Juscelino Kubitschek, a gente vai ter ali uma dívida externa cada vez maior, o rompimento do presidente com o FMI e uma alta inflação. Tudo isso vai ficar ali muito forte, muito próximo à população e vai trazer ali uma certa impopularidade do governo dele. No processo de transição, então, para as eleições de 61, aparece um novo candidato ali que começa a se destacar, que é o Jânio Quadros. Ele já tinha se destacado, feito uma carreira muito rápida, né, como governador do estado de São Paulo, e traz toda uma campanha baseada no combate à corrupção. O Jânio Quadros foi uma figura muito ali carismática nesse período, né, muito importante, porque ele vinha com a ideia de varrer a corrupção. Então, todo o slogan dele foi voltado para essa ideia da vassourinha, né? Ele andava com uma vassoura durante a sua campanha e dizia que ele iria varrer a corrupção do país. Então, toda a sua candidatura e toda a sua campanha foi baseada nessa ideia e também baseada numa aliança política com vários partidos diferentes, principalmente a UDN. Se vocês lembrarem, a UDN está dentro da oposição de vários governos, né, como do Getúlio e do JK também. O Jânio Quadros, então, a partir dessa campanha vai ser eleito e inicia o seu governo, que vai durar pouquíssimo tempo, em 61. Ele entra ali num governo, numa situação muito tensa, né, de inflação, de dívida externa, herdado pelo governo do Juscelino Kubitschek, e por conta disso ele tem que tomar várias medidas nada populares, como, por exemplo, o congelamento do salário mínimo, né, o aumento de algumas taxas, de alguns impostos. Então, apesar dele ser popular no início, né, na sua campanha, logo no começo do seu governo ele toma algumas medidas que a gente chama de austeridade, e isso vai trazendo a impopularidade do seu cargo. Além disso, Jânio Quadros ele tinha uma característica muito forte de fazer uma política externa independente. Então, mais uma vez,
dentro do contexto da Guerra Fria, isso não era muito bem visto, né, pelos dois lados, tanto pelo lado dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Algumas atitudes que o Jânio Quadros vai tomar nesse curto período de governo vão trazer insatisfação de boa parte da elite brasileira e também do próprio Estados Unidos. Uma das atitudes mais polêmicas que ele toma nesse momento com relação a essa política externa vai ser a condecoração do Che Guevara. Che Guevara, um grande símbolo ali da Revolução Socialista Cubana, ele vai condecorar o Che Guevara com a mais alta homenagem que existia aqui no Brasil na época, né, para alguém da política externa, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. Isso vai trazer uma polêmica muito forte no governo dele, porque ao mesmo tempo que ele fazia isso, né, não significava que ele estava se posicionando ao lado do comunismo ou ao lado do socialismo, mas era essa tentativa de se mostrar como independente diante de todo o contexto da Guerra Fria. É óbvio que já vai trazer uma insatisfação imensa para a elite mais conservadora brasileira e também para os Estados Unidos, e isso vai acabar trazendo instabilidade maior no governo do Jânio Quadros. Além disso, algumas atitudes que o Jânio Quadros vai tomar, decretos, leis que não eram nada populares, como por exemplo a proibição do jogo do bicho, a proibição das brigas de galo, que eram muito populares nesse período. Ele vai criar uma lei também que estabelecia um limite para o comprimento dos biquínis nas praias para as mulheres. Então assim, todo um contexto de decretos, de leis que não eram nada populares. Então isso vai cada vez mais se acirrando até chegar no momento em que o Jânio Quadros se afasta até mesmo da própria UDN ideologicamente, até por essa questão dele, dessa aproximação, dessa ideia de uma política externa independente. Em agosto de 61, o Jânio Quadros vai levar um documento com a sua renúncia para o Congresso e vai ser aceita, né? A ideia do Jânio Quadros, na verdade, era renunciar de uma forma estratégica, pensando que a população, que o próprio Congresso não iam deixar a renúncia acontecer, iam clamar por ele, né? Mas isso não acontece. Ele era totalmente impopular e, ao mesmo tempo, mesmo seu vice, sendo o João Goulart, alguém que a oposição na época não gostaria que fosse o presidente, a sua renúncia vai ser acatada e em agosto ele deixa a presidência. A partir de agora, a gente inicia então um período do governo do João Goulart, que começa em 61 e é interrompido em 64. Esse é um contexto extremamente importante da história do Brasil contemporâneo, um contexto de grande instabilidade. A gente já está percebendo isso ao longo dos governos que a gente viu até agora, né? Mas o governo do João Goulart é aquele que vai sofrer a maior instabilidade até então. Bom, o João Goulart ele já entra com uma forte oposição, até por ter sido, né, o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, por ter um posicionamento mais ligado às questões sociais e por ter um posicionamento bem ligado também, pensando na política externa, aos governos considerados ali de esquerda. Para vocês terem uma ideia, no momento em que o Jânio Quadros faz a renúncia, o João Goulart está em viagem para a China comunista nesse momento, né? Então, até ele retornar ao país e tomar posse do poder, existe toda uma instabilidade política. Então, mais uma vez, dentro desse contexto aí da história do Brasil contemporâneo, a gente vai ter uma tentativa de evitar a posse do João Goulart. Então, nesse processo que ele está voltando da China, entrando para tomar posse, a gente vai ter toda a oposição ali tentando evitar a sua tomada de poder. Dentro desse contexto, uma forte aliança política vai ser feita, principalmente com a figura do Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul, e mais uma vez do general Henrique Lott. Esses aliados, né, eles vão se unir a favor de uma campanha legalista e da ideia de tomada de poder do João Goulart. A proposta que se chegou então para a tomada de poder do João Goulart, junto com esse grupo legalista e junto com a oposição, foi instaurar o parlamentarismo. A ideia era que o João Goulart tivesse o seu poder político limitado pelo primeiro-ministro. Então, mais ou menos ali de 61 até 63, o Brasil teve um governo então parlamentarista. Tudo isso então com a ideia de limitar o poder do João Goulart. Em 63, a gente tem um plebiscito, uma votação popular, se o povo gostaria de continuar a forma do parlamentarismo como governo ou não. E aí a população, a maioria da população vota que não, e a gente tem o retorno do presidencialismo e agora o João Goulart, né, de vez ali com os seus poderes em mão.
Então, a partir desse momento que o João Goulart ele consegue governar de maneira mais livre, ele começa a ter o apoio de vários movimentos sociais, principalmente da UNE, por exemplo, que é a União Nacional dos Estudantes, eu já comentei aqui com vocês. Ela se aproxima muito do João Goulart com ideias de reforma universitária, por exemplo, e das ligas camponesas. As ligas camponesas tinham sido criadas aí nesse contexto, pensando bastante na questão da reforma agrária no Brasil. Dentro desse contexto, a oposição também era muito forte. Então a gente tem o partido da UDN, né, que já é um clássico opositor aí ao governo. Também a gente vai ter uma simpatia aí do governo norte-americano, né, a essa oposição, e vários institutos, várias organizações que vão ser criadas e que fazem forte oposição ao governo. Então a gente tem, por exemplo, a CAND, a TFP, a SG, o IBAD, né, todos esses institutos, essas organizações que de certa forma faziam oposição, criavam manifestações, artigos em jornais, inclusive até pesquisas contrárias ao governo. Bom, diante de toda essa oposição, o João Goulart ele vai colocar ali o seu plano de governo chamado reforma de base. As reformas seriam dentro ali, por exemplo, da reforma agrária, reforma tributária, reforma administrativa, reforma até do ensino, né? Então, assim, todas essas mudanças, elas causaram ali muita atenção de quem era aliado, mas também trouxeram muitas críticas de quem era da oposição. Para divulgar a sua reforma de base, o João Goulart, ele convocou um comício, então ali seria um momento em que ele ia divulgar as reformas de base, colocar as reformas de base em prática na Central do Brasil, né? Um lugar muito importante ali no Rio de Janeiro. Então ele vai, faz esse comício, faz essa divulgação. Nesse comício a gente tem um apoio, né, de vários aliados, de vários partidos políticos, e nesse comício ele anuncia que ele vai iniciar a reforma agrária em todas as áreas próximas às rodovias, né? Ele vai fazer a distribuição de terra nessas áreas a partir do dia seguinte, basicamente. Então, quando ele coloca essas reformas na prática, ele diz que vai colocar isso na prática, a oposição se une contrária ao governo. A reforma de base, ela está ligada também ao plano trienal, que era um plano de redução da inflação, de diminuição dos custos. Então, reforma de base junto com o plano trienal, isso para a oposição política na época foi considerado ali movimentos muito à esquerda, muito ligados ali a movimentos sociais. Então a crítica da oposição veio muito forte. Essa crítica veio simbolizada ali numa manifestação chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi feita por toda essa oposição, que eu já comentei aqui com vocês, que reuniu milhares de pessoas e que pediam a renúncia do governo, que diziam que existiria um governo comunista no Brasil, enfim. A oposição ali foi muito forte. A Marcha da Família, ela vai levar então a esse contexto que vai chegar ao golpe de 64, que é o nosso tema da próxima aula. Bom, pensando naquilo que o vestibular exige de todo esse longo período da República, é importante vocês considerarem bastante a questão da política econômica dos governos. Então, pensar qual era a ideologia econômica do governo do João Goulart, do governo do Getúlio Vargas, né, do próprio governo do Juscelino Kubitschek. Então, assim, essa é uma ideia que aparece bastante no vestibular, né? A gente pensar qual que é a política econômica desses presidentes num contexto maior, por exemplo, de Guerra Fria. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha aqui no vídeo anterior de História Geral, eu falei um pouquinho sobre o imperialismo. Não deixa de conferir também no meu perfil do Instagram, tem mapa mental sobre essa aula e todas as outras que eu postei aqui. Tem vídeo novo no canal toda quinta-feira, então não deixa de conferir. Até a próxima aula!